cara aqui, Jorge Jesus. A gente foi até Portugal conhecer as raízes do treinador. Os amigos palpitaram sobre o futuro dele no ano que vem. Será que o Mister fica no Flamengo? Para começar, algo que você precisa saber logo sobre o Jorge Jesus. Dizem que ele não come carne vermelha, só peixe. Uma boa cabeça de garoto. Dizem. Ele tem mania que não gosta de carne. Mas se for uma perdiz de escabeche ou uns enchidos do cozido, ele come. Mas é todo discreto a comer a carne para ninguém ver. Nós viajamos até Portugal para conhecer as origens do Mister. Nascemos uma família humilde e que somos pegados uns aos outros. Histórias curiosas desse personagem que deu uma chacoalhada no futebol brasileiro. Ele estava a preparar o treino nosso, o 50 Cent ia fazer um show no Restelo e estava a passar som. Ele deu uma bronca no 50 Cent. Deu uma bronca no 50 Cent. A razão de ele ter aceito o Flamengo e ter escolhido o Flamengo revela muito a vontade que ele tem de mostrar o trabalho fora de Portugal. Quando começou a treinar o Flamengo no dia 20 de junho, durante a parada para a Copa América desse ano, Jorge Jesus era um nome desconhecido para a maioria dos brasileiros. Mas foram precisos só 5 meses para que ele conseguisse ganhar muitos fiéis seguidores. O time, com ele, conseguiu resultados há muito tempo aguardados pelos torcedores. O Flamengo volta a uma final de Libertadores 38 anos depois. Mas não é só isso, é a maneira como o Flamengo está jogando. E o ataque imparável do Flamengo segue triturando as defesas. É só a intensidade e a organização do time em campo que está jogando demais. Mas é o fato de não administrar resultado. O Flamengo faz um, ele busca o segundo, ele busca o terceiro. Os portugueses já conheciam bem as qualidades do trabalho do Mister, que podem ser resumidas numa única palavra: intensidade. Ele estuda tão bem os adversários e treina tanto em função daqueles adversários que, quando algum detalhe não é feito da forma como ele treinou e passou aos jogadores, ele fica exasperado. Intensidade? E eu, quando cheguei no Belenenses, ele falou que com ele nenhum jogador poderia se sentir que estava, fiz 2 gols, tô tranquilo, ou estamos ganhando 3-0, tô tranquilo. Nunca, nunca. Intensidade. É muito desgastante para os jogadores. A gente está vendo agora um momento de uma discussão acima eu vou explicar o que aconteceu, do Luiz. entre o Jorge Jesus e o Rafinha. Eu com ele, 2 anos pareciam que eram 6. Agora, por outro lado, o jogador depois no fim vê aquilo que é mais importante, que é o resultado. Hoje, já mais amadurecido e vendo futebol, ele tem toda a razão. Né? Hoje, o que eu sei do futebol é que eu ainda aproveitei muito pouco o tempo que eu tive com ele. Ele teve que trabalhar muito, não só para chegar onde está a nível de carreira de futebol, mas também para viver no dia-a-dia. A vida do menino Jesus começou aqui, na cidade de Amadora, que fica na região metropolitana de Lisboa. Esta casa é onde começou, pronto, as nossas vidas. Como o meu irmão nasceu aqui neste resto de chão, eu nasci no primeiro andar e tinha, pronto, e o meu irmão mais velho também, éramos 3. Filhos da Dona Maria Elisa e do seu Virgulino, portugueses com raízes brasileiras. A minha avó, parte da minha mãe, a mãe da minha mãe, nasceu no Brasil. Os pais precisavam trabalhar o dia inteiro. Como as crianças só tinham escola pela manhã, deixavam os meninos trancados em casa à tarde. A ideia era que eles ficassem lá estudando. Mas o Jorge Saltava por ali pelo poste e vinha-se embora. descia pelo poste Descia pelo poste. É verdade. e fugia de casa para jogar bola. Sim, ele era traquinas, muito. Então o Jorge dizia, era o dono da bola, digamos. Era o dono da Era bola. o dono da bola. Ele trazia sempre a bola com ele e ele é que fazia as equipes também. Ele já montava as equipes naquela época. Na época, pronto. E era aqui neste terreno que nós fazíamos os nossos jogos.
Já adolescente, Jorge queria seguir os passos do pai, que jogou e foi campeão pelo Sporting de Lisboa. Tudo isso numa época em que não se enriquecia no futebol. Precisando de dinheiro, seu Virgulino arranjou trabalho em uma fábrica. E o filho foi junto. Aqui, este pavilhão que está deste lado e daquele lado era o pavilhão onde era a fábrica onde trabalhava o Jorge. Trabalhou aqui assim como ajudante de eletricista e de soldador. O escritor Luiz Garcia conta no seu livro sobre o treinador um episódio que retrata bem as dificuldades de Jesus na época. Aparentemente, num dos jantares de família, na altura em que ele estudava, trabalhava e praticava futebol, por cansaço ele deixou cair a cabeça dentro do prato de sopa. E penso que aí foi, como eu costumo dizer, uma altura em que o Sr. Virgulino, que era o pai do Jorge Jesus, teve um ato, uma decisão de coragem, que foi abdicar um pouco do rendimento do Jorge aqui da fábrica e permitir que ele jogasse futebol. O estrela da Amadora foi o Clube da Juventude, onde aprendeu a jogar no meio-campo. A primeira equipe profissional foi o Sport, do seu Virgulino. Passou por outros 12 clubes portugueses, todos pequenos. E quando se aproximava do fim da carreira como jogador, descobriu que ainda teria um longo caminho no futebol. A carreira de técnico do Jorge Jesus começa aqui, no Amora Futebol Clube. E o convite para ser treinador acontece de uma maneira muito curiosa. Era 1989, partida pela 3ª divisão do Campeonato Português. Jogava o time do Mister, o Almansilense, contra o Amora Futebol Clube. A partida termina 3-3. E ao fim do jogo, o presidente do Amora vem até Jorge Jesus com um convite. Quero que você se torne o treinador do meu time. O Mister, que tinha 34 anos na época, responde: mas eu ainda sou um jogador de futebol. Aí o presidente diz: tu estavas a jogar, mas percebi que tu é que eras o treinador dentro de campo. E o Jesus, depois de pensar, aceitou vir treinar o Amora. O Amora, já naquela época, não tinha muitos recursos financeiros para pagar salários. Jorge Jesus queria construir uma piscina em sua casa. Trato feito. E acabou por ser feita a piscina ao Jorge Jesus em troca dos pagamentos, já de alguns pagamentos. Uma coisa não se pode dizer de Jorge Jesus, que não gosta de trabalhar. O indivíduo que cortava a relva era um João, e o Jesus acompanhava e esperava por ele no final dos cortes para analisarem a relva, ver se a relva estava em condições de dar o treino nos padrões em que ele queria. Se o Jesus tivesse, coitado do João. Coitado do João, ele ia para cima do João. Esse perfil dedicado e rigoroso seguiu por toda a carreira. 1989 é o ponto de partida como treinador. São 30 anos ininterruptos de trabalho, sem férias, sem ano sabático, sem nada, até chegar aos dias de hoje, no Flamengo. Haja esquema tático. Ele tem toda a carreira dele de treinador documentada. Ele tem uma ficha de jogo em que ele dá notas aos jogadores dele. Com bom, muito bom, sofrível, enfim. Mas as anotações ficaram em segundo plano por um período de tempo. Quando ainda treinava no seu segundo clube, Jorge Jesus perdeu a mãe, Maria Elisa, vítima de um câncer. A família, os pais, a minha mãe, o meu pai, foram tudo. Por 8 anos, só vestiu roupas pretas. 8 anos de luto. Ele não é só o Jorge Jesus popstar, não é? É um ser humano, é uma pessoa que também sofre. Ele é isso, é muito ligado à família, aos irmãos, aos 2 irmãos. Tanto que uma das imagens mais marcantes da carreira do Mister é o abraço emocionado no pai, depois de garantir ao Vitória de Setúbal o acesso à primeira divisão do Campeonato Português. Acho que é isso que o diferencia muito de outros treinadores. Ele é muito ligado à família e ao futebol. O foco dele está nestas duas coisas. Esse posto de defesa da época dos descobrimentos, hoje é um ponto turístico do país. A Torre de Belém é uma das paisagens mais fotografadas de Portugal. E foi aqui, em Belém, que o técnico Jorge Jesus, depois de peregrinar por quase 20 anos em clubes pequenos, começou a atrair a atenção das pessoas. Com Jesus, o belenenses, que não disputava competições internacionais havia um bom tempo, se classificou para a Copa da UEFA, atual Liga Europa.
chegou à final da Taça de Portugal, que é uma espécie de Copa do Brasil deles. Nessa época já tinha cabelo, estilo e personalidades bem distintos. Ele estava preparando o jogo, o treino nosso, e ele lá dando treino lá, e aqui no 50 Cent ia fazer um show no Restelo. Restelo, o estádio do Belenenses. E tava a passar som, né? Tava a fazer os testes, tudo. E o palco atrás do nosso gol. E ele começa a falar, gesticular, e todo mundo assim... O quê? Só sei que passado para aí 15 minutos, já não tinha mais ninguém no palco. Ele deu uma bronca no 50 Cent? Deu uma bronca no 50 Cent. Mandou, correu, sai daqui, não sei o quê. É bravo, é aquilo, é exigente, mas também é um pai. Também sabe a hora que tem que passar a mão no rosto do jogador, fazer um carinho. Ele no Benfica ganhou projeção, em 6 anos de Benfica ele ganhou 3 títulos, algo inédito do Benfica por muito tempo. Benfica é bicampeão nacional! 31 anos depois! Assim, no ápice, resolveu trocar o Benfica pelo rival, o Sporting, time onde o pai havia sido campeão, mas não conseguiu um título de expressão. Em 2018, aceitou um convite para treinar uma equipe estrangeira pela primeira vez e foi para o Al Hilal da Arábia Saudita. E então, em 2019, ele se tornou o Mister do Flamengo. O futuro a Deus pertence e a Jesus também. Mas os amigos têm um palpite. Ele, se ganhar esses 2 títulos, ele não deve ficar no Brasil. A malta, ou a turma, galera, se a gente for falar o português do Brasil. Ele adora jogar uma subeca. É nesse restaurante que Jorge Jesus encontra os amigos para aquela boa resenha. Ganhe tudo que quiser ganhar. E esse outro tem o prato preferido do Mister. A garopa, mas o que ele gosta mesmo é esta parte da cabeça. Só tem uma coisa a dizer. Jorge Jesus, muito obrigado por você ter me proporcionado esse momento maravilhoso aqui. Obrigado, Mister. Obrigado, Mister. Família, amigos pra vida, comida pra alma. O maior desafio para a estabilidade de Jorge Jesus no cargo de técnico do Flamengo está aqui, em Portugal. O manto sagrado. É preciso esquema tático bem eficiente para resistir aos prazeres da terrinha. E ó, é difícil vencer a tentação. Olé, 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 Mister, Mister. Semana que não passa, hein? Chega o Natal e não chega o sábado que vem. Flamengo e River Plate no próximo sábado, 5 da tarde, direto de Lima, no Peru. Claro, transmissão ao vivo aqui na Globo. E agora a gente vai relembrar a campanha do Flamengo nessa Libertadores. Altos e baixos, pressão, angústia, alívio, euforia, uma montanha-russa de sentimentos, até uma nova final, depois de 38 anos. Vai terminar final de partida, o Flamengo é campeão da Libertadores. A gente tinha os jogadores do Flamengo como nossos super-heróis, né? Olha o chute do Cabanhas! Gol! Vai o Cabanhas, de pé direito, tocou na barreira. Gol do América! É perigoso o Mondinho por cobertura! Lá vem o São Lourenço! Gol! É do São Lourenço Belushi! E o Flamengo está eliminado. Perdemos classificações dentro de casa e perdemos fora de casa de maneira assim, não honrosa. Foram muitas decepções. O primeiro degrau da caminhada do Flamengo na Libertadores era também o mais alto, em Oruro, a 3.700 metros de altitude. Bem complicado, cara. Sensação difícil.
na época também eles fizeram de tudo, a gente fez um tratamento antes de ir para lá, com algumas coisas para que a gente pudesse chegar lá e não sentir tanto, né? Mas vamos tentar dentro das possibilidades, porque é realmente muito alto, colocar o nosso melhor jogo em campo. Um jogo difícil, eles sabem jogar muito bem com altitude, né? E pudemos sair vencedor depois de não sei quantos anos que o Flamengo não vencia fora de casa numa estreia e na altitude, então para nós foi uma excelente estreia. 57 mil ingressos vendidos para Flamengo e Liga Deportiva Universitária. Depois da estreia na Bolívia, seriam 3 jogos seguidos no Maracanã. Sempre estarei contigo. Esse é o hino que motiva a gente. A gente fica muito pilhado, né, dentro de campo ao ouvir esse hino aí. 2 toques na bola e deixa a sua marca. E bota o Flamengo tranquilo na frente do placar. Uribe. Sabia que não ia ser fácil, né? Que iria ter dificuldades. A gente planejava vencer os jogos em casa. Opa! Gabigol! Exagerou na dose do xarope. Expulso direto o Gabriel. Ali foi um grande aprendizado, né? Que nós levamos, porque para que, né? Naquela situação se arriscar tanto como a gente se arriscou. Gol! Vitória do Peñarol sobre o Flamengo. Acredito que nos deixou mais forte, mais consciente do que ia ter pela frente. O jogador mais caro da história do clube entra num momento decisivo. Vencer o São José é fundamental. Hoje em dia meus amigos falam, e aí Arrasca, quando vai vir comer um churrasco com nós aqui? Os caras lá não se perdem um jogo do Flamengo hoje em dia e falo com meus companheiros, porque eles sentem, perguntam para mim, o que é jogar com um estádio cheio cada 3, 4 dias? E a gente foi o que sonhou de novinho, conquistar coisas assim. Diego tá bem, o Arrascaeta também para dentro foi bem. Vamos ver aí como é que a gente... O negócio é o tempo a pôr. Pior quando não tem. Na penúltima rodada da fase de grupos, o Flamengo enfrentou a LDU e novamente a altitude, dessa vez em Quito. Olha o Pará, fez o cruzamento pro Bruno Henrique! Gol! Começando ganhando o jogo, depois tomamos uma virada, um gol besta também, mas que acontece também, isso é o futebol. A LDU vira! Caixa número 10, o primeiro dele na Libertadores. O Flamengo joga pelo empate para seguir na Copa Libertadores da América. Um frio na barriga, pela importância, pelas dificuldades que vamos enfrentar, ele existe. Mas a confiança, a coragem de saber que não, nós vamos aqui e dessa vez vai ser diferente. Eu senti isso no olhar dos jogadores, na atitude que tivemos durante o jogo. Pra Arrascaeta, Clarinho, linda a bola pro Gabriel! Pra fora! Aqueles minutos foi jogar Flamengo, né? Foi ser Flamengo, suado. Olha a confusão que o Pará vai arrumar pro time. A outra parte do Flamengo também é guerrear, é lutar, é se jogar. E por mais que a gente estivesse com um jogador a menos, a gente não sofreu naquele jogo. Chance real de gol que o Flamengo desperdiça no jogo. Foi muito complicado aquele jogo, mas superamos e nos fortaleceu. Terminou o jogo, o drama de Montevidéu. O Flamengo consegue a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.
O Flamengo fortalecido, mas sob nova direção. Um mês antes do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Emelec, Abel Braga deixou o comando do clube. Dali por diante, a missão de conduzir o Flamengo na reconquista da América estaria nas mãos de um português. Salvador da pátria não sou. Eu venho apresentar aquilo que tenho feito em toda a minha vida como treinador, onde eu tenho chegado, tenho triunfado e no Flamengo também vou triunfar. E uma grande característica que ele tem é a convicção naquilo que ele acredita, naquilo que ele tem como metodologia, como ele passa aquilo de forma enérgica, apaixonada, e isso é fundamental. Com desfalques importantes e o lateral Rafinha improvisado no meio-campo, tudo deu errado na estreia de Jesus na Libertadores. Mas aquela noite em Guayaquil terminaria de forma ainda mais dolorosa. Sentir a sensação do osso quebrando ali, né, que eu nunca mais vou esquecer, foi aterrorizante. Foi um jogo que a equipe não conseguiu botar o jogo em prática, né? Tínhamos realmente muitos desfalques, aconteceu a lesão do Diego, então foi um jogo emblemático, né, para nós, mas a gente tinha a certeza que conseguiria reverter em casa. A derrota deixou a situação difícil. A classificação dependia agora de uma vitória por 3-0 no jogo de volta. 2-0 levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Era preciso conviver com a possibilidade de uma nova eliminação precoce em casa, mas aquela poderia ser também a noite da grande virada. E foi. E foi mágico. Aquele dia foi mágico, o Maracanã estava muito bonito. Onde estou? Essa foi a primeira pergunta que me fiz. Jogaremos juntos, diz o enorme mosaico feito pela torcida do Flamengo. Para mim, o dia de Emelec foi algo... O jogo com o Emelec foi um dia que me introduziu no que é a Libertadores de verdade. Acho que essa partida eu não vou esquecer nunca. partido não se me vai olvidar nunca. Vai pra bola, Gabriel! Com fé no pé! A gente tinha muita confiança que a gente ia chegar aqui e ia ganhar a partida, que a gente ia se classificar, tanto que a gente fez 2 gols muito rápido no jogo daqui. O Diego Alves foi um monstro nessa partida. Partiu, Dixon Arroio, bateu, defesa, sabe de quem? Na trave! O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores! Flamengo e Inter, quartas de final de Libertadores. Que tenhamos todos um grande jogo de futebol. Foi um jogo muito sólido, muito completo do time todo e o ambiente espetacular de jogar o primeiro jogo da Libertadores foi muito especial. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Foi um jogo que eu estava bem focado, que eu estava bem concentrado para poder ajudar a equipe. De novo ele! Bruno Henrique, mais um! De Bruno Henrique! O Inter foi importante porque, principalmente o jogo de volta, que a gente foi lá, todo mundo achava que a gente ia sofrer muito. No primeiro tempo a gente dominou o jogo completamente, né? Até no segundo tempo a gente sofreu o gol e conseguimos empatar o jogo, mas no primeiro tempo a gente demonstrou que o Flamengo era um time diferente. Então isso aí foi super importante para dizer que aqui está o Flamengo e um golpe em cima da mesa. Depois de 35 anos, o Flamengo voltava a uma semifinal de Libertadores. O adversário seria o mesmo de 1984, o Grêmio. Alguns companheiros da seleção falam para mim, o Mengão tá vindo forte, hein? Gol! É do Flamengo! Aí ele está com uma seleção nas mãos. Ele é obrigado a fazer exatamente isso que ele está fazendo. O Flamengo jogar um futebol bonito, mas tem que ganhar. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Infelizmente tomamos o empate, mas deixamos uma boa impressão para a gente poder seguir firme aí no segundo jogo e poder classificar.
Momentos de muita expectativa, muita ansiedade, o Brasil inteiro vai curtir. Começam as emoções de Flamengo e Grêmio. Eu até fui nesse jogo, fui com as minhas filhas, né? E elas têm 13 e 10 anos e assim, eu estava pensando que elas poderiam ter a oportunidade de viver a mesma coisa que eu vivi há 38 anos atrás. A gente foi para ganhar, para estar nessa final merecendo ganhar. Isso aí foi fundamental, mas principalmente pelo ambiente que eu vivi no Maracanã, nesse jogo. Uma coisa especial, eu nunca tinha vivido um ambiente desse em toda a minha carreira. Então está sendo realmente único o que eu estou vivendo hoje. Acabou! 5 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. O Jorge Jesus tem falado uma frase que é muito verdade, que o que importa é como termina. Então você vai desfrutando da caminhada, tendo em mente que o mais importante é como isso vai terminar. Todo esse trabalho que a gente está construindo aqui tem que coroar com coisas importantes, que são os títulos, e a gente está por um grande caminho. É isso que hoje o clube dá essa oportunidade para a gente escrever o nosso nome na história desse clube, ganhando a Libertadores. É uma sensação que vou ter pelo resto da minha vida. Estou vivendo aqui e não vivi nunca. Paixão, é amor, em alguns momentos de loucura, tudo envolvido num corpo só. Isso tudo é Flamengo.